Ele me encarava com os olhos arregalados, de um jeito esquisitão. Os antepassados dizem que espíritos obsessores não entram na nossa casa sem a nossa permissão. Tinha uma mulher que tinha o vestido todo rasgado e com sangue. Me virei em direção ao quarto e avistei um vulto entrando nele. Me parecia alguém familiar. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror Remake. Ano passado, o Terror Remake trouxe muitas coisas, muitas pessoas e muitas histórias muito massa aqui pro canal. Por isso, eu decidi que o primeiro Terror Remake desse ano vai ser lendo histórias de vocês. Com isso, eu tô quebrando um pouquinho o cronograma aqui, sabe? Já que hoje era pra ser o Terror Remake de histórias reais. Mas começar o ano lendo histórias de vocês é muito importante pra mim, porque vocês são importantes pra mim. Bem boiolinha. Quanto eu estar demorando pra postar vídeos, eu quero pedir um pouquinho de paciência. Eu tô organizando várias coisas aqui na minha vida, mas assim que eu terminar, eu conto tudo pra vocês e daí eu faço conteúdo com mais frequência. E como sempre, nesse quadro eu leio histórias de terror que vocês me mandam enquanto eu faço a minha maquiagem. Eu não vou ficar falando sobre a maquiagem, mas pra quem se interessa, eu coloco todos os produtos ali na descrição. Quanto às histórias, eu não sei o que é real ou não, nem quem escreveu ou se foi inspirado em outras histórias, livros, coisas assim. Eu só leio os e-mails que vocês me mandam, seleciono os que eu acho mais creepy, mais bizarro, pra ler aqui em vídeo pra vocês. É isso, vamos começar então. Olá, Carol. Algum tempo atrás vi essa história ser contada como um relato real em inglês. Não sei se realmente aconteceu, mas mesmo assim achei ela interessante e meio sinistra, e pensei que seria legal ouvir na sua voz. Nunca pare para abastecer à noite. No verão de 2016, quando estava com 18 anos, consegui meu primeiro emprego. Eu estava animada com o trabalho, mas não com o trajeto diário que, sem trânsito, era de 30 minutos. Eu normalmente saía do trabalho à meia-noite, e a última coisa que eu queria fazer era dirigir por meia hora até chegar em casa. Durante as primeiras semanas, eu ainda estava me acostumando à minha nova rotina. Uma das primeiras coisas que minha mãe me disse foi para ficar de olho no tanque de gasolina, e se eu precisasse, deveria sair mais cedo e abastecer na ida, mas nunca na volta. Eu entendi a preocupação dela. Eu era uma garota baixinha, de 18 anos, que parecia ser bem mais jovem. Mas é claro que, sendo como eu sou, tinha esquecido ou ignorado o conselho dela. Uma noite, na minha volta para casa, percebi que não tinha gasolina o suficiente no tanque para chegar até a minha saída. Parei no primeiro posto que encontrei, não me importando com a marca ou o preço do combustível. Decidi ser o mais rápida possível e colocar por volta de $10 de gasolina, só o bastante para me tirar dali. O posto estava vazio. Passei meu cartão na bomba automática e comecei a colocar a gasolina. Assim que chegou a marca de $10, desliguei a bomba e imprimi meu recibo. Pensando que o pior tinha ficado para trás, eu estava prestes a voltar para o carro e ir para casa, quando uma voz saiu do interfone, ao lado da bomba. Senhora, tem um problema com o pagamento do seu cartão. Eu parei, olhei para a janela da loja de conveniência, alguns metros à frente, quando vi o cara no balcão. Senti um arrepio descer pela minha espinha. Era um daqueles atendentes altos, magricelas, meio estranho e suspeito. Ele estava olhando para mim através da janela, fazendo sinal com a mão para que eu entrasse. Me aproximei da bomba de gasolina e apertei o botão do interfone. O que tem de errado com o meu cartão? Eu tenho recibo aqui. Passou normalmente. Não tentei esconder a irritação na minha voz. Eu não gostava da aparência daquele cara, nem do jeito que ele falava. Eu só preciso que você entre, senhora. Seu recibo está errado. Vou precisar passar seu cartão aqui dentro. Ele me respondeu um pouco rápido demais. Eu olhei de volta o cara através da janela, me sentindo frustrada. De jeito nenhum eu ia entrar lá, onde eu estaria sozinha com ele. Ele me encarava com os olhos arregalados, de um jeito esquisitão. Continuei parada ao lado da bomba. Peguei meu celular e chequei o aplicativo do cartão de crédito. Levantei o celular igual uma idiota, como se ele pudesse ver de lá de dentro, e apertei o botão do interfone novamente. Passou sim, consigo ver no meu extrato. Eu não vou entrar aí. Se a senhora tentar ir embora, vou ligar para a polícia. Eu tenho o número da sua placa. Por favor, venha para dentro. Então eu gritei para ele através do estacionamento, em vez de apertar o botão do interfone. $10 de gasolina e você vai chamar a polícia? Vai se ferrar, estou indo embora. Mostrei o dedo do meio enquanto me virava e andava de volta ao meu carro. Estava prestes a abrir a porta e entrar no meu carro quando parei. O atendente estava batendo na janela tentando me dizer algo. Eu o teria ignorado, mas de repente ele parecia mais desesperado do que ameaçador. Ele ficou gesticulando para mim.
dizendo algo que eu não conseguia ouvir através do vidro. Eu devo ter feito uma cara estranha porque, alguns segundos depois, ele segurou um pedaço de papel na janela, onde ele tinha escrito com uma letra apressada: "Homem no seu carro". Me virei e notei que a porta traseira do lado do passageiro não estava realmente fechada. Sentindo um arrepio percorrer meu corpo, eu corri o mais rápido possível para dentro da loja. Assim que entrei, o atendente trancou a porta e me disse para ficar abaixada. Ele mantinha os olhos no meu carro e tinha uma arma em sua mão. Eu me agachei atrás do balcão e observei as câmeras de segurança. Foi quando eu vi que um cara alto, vestindo calça de moletom e uma jaqueta esportiva, abriu a porta de trás do meu carro, saiu rapidamente e correu noite adentro. Achei que minha mente iria surtar. O que aconteceu foi que pelas câmeras de segurança, o atendente notou que um cara estava rondando o posto de gasolina. Assim que eu encostei, ele foi direto para o meu carro. Ele se abaixou e abriu a porta, se arrastando para dentro enquanto eu passava o cartão, tomando cuidado de não bater a porta para que eu não ouvisse nada. O atendente, que tinha visto tudo pelos monitores, chamou a polícia imediatamente, que chegou uns minutos depois de tudo isso. Eles vasculharam toda a área ao redor e também olharam meu carro, mas não conseguiram achar o cara ou alguma pista que levasse até ele. O atendente do posto provavelmente salvou a minha vida, pois quem sabe o que teria acontecido se eu tivesse ido embora com um estranho escondido no banco de trás? A lição é óbvia: ser cuidadoso não é o suficiente. É preciso também estar sempre alerta. Seja desconfiado, mas não seja estúpido. E sempre ouça sua mãe. Essa parece uma daquelas histórias de Let's Not Meet Again, sabe? É um lance que sempre me deixa arrepiada. E se ela fosse embora com o cara na carona? O que será que ele ia fazer? Muito bizarro, não quero nem pensar nisso. E meu Deus, que querido que foi o atendente, né? Porque, tipo, ela xingou ele, mostrou o dedo do meio, disse vai se catar, e ele, moça do céu, vem aqui. Enfim, vamos para a próxima história. Oi, Carol. Minha história é curtinha porque era para a escola, mas eu gostei do resultado final, então pensei em te mandar. Espero que goste. Devaneios. Eu queria ir para casa, queria muito. Queria comer alguma coisa, tomar um banho, tirar os poucos pelos que cresciam no meu queixo e dormiria feito uma pedra. Não fosse por um detalhe: meus pais. Eles brigavam demais. Tinha certeza de que quando chegasse, eles estariam gritando um com o outro. Eu não conseguiria aguentar. A aula de engenharia elétrica já tinha sido difícil demais. A rua estava deserta. Alguns carros passavam pela avenida. Então, tentando evitar o inevitável, me sentei em um banco debaixo de um poste de luz. Percebi que era sortudo por conseguir fazer isso sem medo. Afinal, já passava das 11 horas da noite. Mas eu não era tão burro a ponto de tirar meu celular da mochila. Então, ao invés disso, peguei meu caderno de desenho, um lápis e uma borracha. Sempre tive a estranha mania de assinar o desenho antes de começá-lo. Assim escrevi Thomas no canto da folha e pensei no que gostaria de desenhar. Geralmente rabisco paisagens, mas não me sinto muito inspirado hoje. Então, volto meus pensamentos para os meus pais novamente. Desde que me entendo por gente, lembro das brigas deles. Na verdade, acho que eu nunca deveria ter acontecido. Eles nunca quiseram outro filho. Meu pai não gostava de animais e minha mãe dizia que dava muito trabalho. Então, sempre fomos só nós três. Eu nunca entendi o motivo das brigas, sabe? Quer dizer, eles nunca foram muito discretos. Eu sabia que meu pai achava que ela o traía, enquanto ela tinha certeza. Mas por que se sentir ofendido de ser trocado? Se tudo que eles sentiam um pelo outro era ódio? Nunca entendi essa parte. Às vezes, as brigas paravam por um tempo. E eles entravam em uma lua de mel, até algum motivo idiota ou inventado acabar com a alegria. De uns anos pra cá, isso nunca mais aconteceu. São apenas brigas sem parar, incessantemente. Isso me deixa com raiva, acabo descontando no papel e a ponta do lápis quebra. Acordo dos meus devaneios e vejo o que desenhei. Uma linha no meio da folha divide um casal apaixonado de duas pessoas gritando uma com a outra. Como já assinei, guardo os materiais na bolsa, atordoado. Ponho minha cabeça entre as mãos e apoio os cotovelos no joelho. Estou chorando. Não sei mais o que fazer. Eu os amo, mas a convivência com eles nunca me fez bem. Eu sei que você deve estar pensando. Ora, apenas se mude, vá para outro lugar. É, eu sei. Eu já fiz isso. 3 anos atrás, quando cheguei de um dia exaustivo da faculdade e encontrei minha mãe com 2 tiros na barriga e meu pai com a cabeça em pedaços por conta da bala que ele disparou contra si, eu me mudei. Mas eles não estavam prontos para me deixar ir.
essa história. Parecem só pensamentos aleatórios, desabafos, e aí vem no último segundo o lance do terror. Eu amei. Teus devaneios me prenderam do início ao fim na história e a última frase é que deu o plot que precisava. Muito massa. Me manda mais. Vamos pra próxima. Oi, Carol. Essa história é real e aconteceu comigo. Por mais que nem meus próprios pais saibam dela, criei coragem para te contar aqui, depois de ver um de seus vídeos. Rachadura. Eu tinha por volta dos meus 12 anos, quando essa história ocorreu. Até então, eu nunca havia tido problemas com aparições ou algo do tipo, apesar de que desde sempre que eu me lembro bem, tenho muita dificuldade para dormir. No teto do meu quarto, em cima da minha cama, havia uma rachadura. Todas as vezes que eu não conseguia dormir, eu ficava olhando para ela até pegar no sono. E como eu tinha muita dificuldade para dormir, eu fazia isso quase todas as noites. Era o fim de uma quarta-feira. Eu me sentia totalmente cansada. Meu corpo doía e eu me sentia pesada como uma pedra, então eu me deitei cedo. Porém, mesmo cansada, eu não conseguia dormir. Então eu fiz o que eu sempre fazia. Olhei a rachadura no teto, à procura do sono. Fiquei olhando para ela por segundos, minutos ou até horas. Em certo momento, eu fechei os olhos e poucos segundos depois, eu senti algo molhado em minha bochecha, como um pingo de água. Sentei na cama e abri meus olhos lentamente. Nesse momento, o que me restava fazer era olhar para cima, olhar para a rachadura. E por mais que eu estivesse muito apavorada, eu uni forças e olhei. Fiquei paralisada ao ver a imagem dos meus avós paternos totalmente ensanguentados. Meu avô estava com os olhos ainda arregalados e sua boca estava entreaberta. Saía sangue de todos os lugares, da cabeça principalmente. Havia uma espécie de ferro enfiado na barriga da minha avó. Tinha sangue escorrendo de sua boca. E eles estavam com as roupas um pouco rasgadas e cobertas de sangue. Minha avó estava com apenas uma sandália. Eu lembro de todos os detalhes daquela imagem horrenda. Eu não sabia o que fazer naquele momento, então eu corri para o quarto do meu irmão mais novo. No caminho, eu peguei minha cachorrinha que estava na sala e levei para o quarto do meu irmão. Eu não queria ficar sozinha em hipótese alguma. Nessa noite, eu apenas chorei. Chorei muito. Chorei por causa daquela imagem horrenda que eu nunca consegui esquecer. Não lembro que horas, mas de algum jeito eu consegui dormir. De manhã, eu recebi a notícia da morte dos meus avós. Eles sofreram um acidente de carro. Meu avô bateu a cabeça e morreu no local. E uma barra de ferro atravessou o estômago da minha avó, que também morreu na hora, assim como eu os vi. No começo, achei que fosse só uma visão, por eu ser muito apegada a eles, mas eu vi muitos detalhes da morte deles, e o que mais me assustou foi que quando eu fui lavar o pijama que eu havia usado naquela noite, tinha uma pequena mancha de gota de sangue. Eu nunca mais dormi naquele quarto novamente, e sempre que eu vou dormir, eu durmo de bruços, assim não vejo teto ou rachaduras nele. Oh my God! Que história sinistra e desesperadora. Eu nem sei o que te dizer. Eu espero que você tenha ficado bem, apesar de tudo. Respira. Vamos para mais uma história. Tome cuidado com o que você diz dentro de sua casa. Minha avó sempre dizia isso. Nunca mande entrar e nunca responda quando te chamarem. Eu sempre a obedeci, mas agora eu entendo o porquê. Os antepassados dizem que espíritos obsessores não entram na nossa casa sem a nossa permissão. Eles ficam parados nas portas, nas janelas, à espreita, esperando para serem convidados pelos donos das casas, da maneira mais informal possível. Um exemplo disso é quando a porta de sua casa se abre sozinha. Muitas pessoas falam em tom de brincadeira: "Pode entrar!" É nesse momento que as entidades entram e ficam por ali, encostados em você, até virarem obsessores. Se quiser se certificar de que algo entrou em sua casa, ao anoitecer, acenda uma vela aos pés de alguma porta de sua casa e sente-se em frente a ela. Acalme sua mente e fale em um tom de voz mediano. Se quiser entrar, a vela terá que apagar. Caso a vela se apague, o obsessor confirmou sua presença ali e está pronto para entrar, mas não o convide. Caso a vela continue acesa, não há entidade alguma por ali. Agora, se a vela cair, o obsessor já está, há muito tempo, dentro de sua casa. E vamos de ritualzinho então?
Brinks. Eu nunca tinha ouvido falar nisso e na minha casa ninguém nunca fez isso, sabe? Mas em outros lugares eu vi algumas pessoas fazendo isso. De falar brincando tipo, oh, vizinha, pode entrar, quando a porta abre sozinha, sabe? Você é louco. Eu é que não vou fazer isso. Eu sei que essa não é uma história mesmo, mas eu achei interessante, sabe? E eu fiquei muito curiosa pra saber se vocês já ouviram falar disso. Me conta ali nos comentários depois, tá? Mas antes, vamos pra próxima história. Hoje vim contar minha fascinante história, do dia em que eu vi a reunião dos espíritos. Eu tinha por volta dos 8 anos de idade. Eu amava histórias de terror e minha avó sempre me contava. A maioria delas eram histórias que aconteciam no local onde ela morava. O local era uma zona bem rural, estradas de chão batido, muitos morros ao redor, mato para todo lado. Um local onde era cercado de histórias de bruxas e espíritos. Me lembro que já era noite, só estava eu e ela na casa dela, e ela tinha que ir em uma novena que estava acontecendo naquela noite. Resolvi ficar, pois ia passar na TV um filme que eu gostava muito. E assim foi. Minha avó foi na novena e eu fiquei para assistir o filme. Depois que o filme terminou, desliguei a TV e fui me arrumar para dormir. Fui pro banheiro escovar meus dentes, mas comecei a escutar uns sons estranhos vindo da rua. Comecei a falar para mim mesma que talvez poderia ser os pintinhos que minha avó criava. Quando eu terminei o que tinha que fazer no banheiro, fui pro quarto, onde dormia eu e minha avó. Me deitei na cama e novamente escutei um barulho estranho. Mas também escutava barulhos de passos, como se fossem nas pedrinhas que tinham no pátio de casa. Deduzi que podia ser a minha avó, que tinha voltado, mesmo que ainda seria cedo para ela voltar. Então fui até uma janela que dava para a estrada e fiquei olhando. Mas não tinha nada. Escutei novamente os barulhos e eu não via nada. Resolvi ir para onde era a porta dos fundos. Então olhei e nada. Olhei para onde ficava o rio, que ficava um pouco distante dali. Não sabia se estavam olhando, mas vi um monte de pessoas reunidas ali. Fiquei olhando mais um pouco, mas não eram pessoas normais. Tinha uma mulher que tinha o vestido todo rasgado e com sangue. Tinha um homem que tinha um machado na barriga. Eram pessoas de todos os tipos. Eles acenaram para mim e eu vi o rosto de uma mulher que era muito semelhante, igual que eu tinha visto em um túmulo. Acenei de volta, só por educação mesmo. Mas logo percebi que não passavam de espíritos que estavam reunidos diante dos meus olhos. Você já sabe o que eu vou dizer, né? Se desenvolver essa história mais um pouco, ela fica muito massa. Quem mandou ela não escreveu mais nada. Parece ser só um relato, sabe? Então é normal que seja assim, mais curto, resumido. O lance é que, se pegar esse relato e transformar em uma história mais longa, não enrolada, só mais desenvolvida, pode dar uma história super bizarra e arrepiante. Eu sei que muitos de vocês ouvem histórias curtinhas assim e tal, e logo vem um clique, uma inspiração para escrever alguma coisa e desenvolver. Então, se você teve essa sensação assim nesse momento, se surgiram ideias, pode me mandar. Pode ser ali nos comentários mesmo, que daí eu fixo o comentário. Daí todo mundo pode ver a tua história. Aposto que vai surgir muita coisa massa. Vamos para a próxima história. Minha creepypasta. Hoje é dia 25 de dezembro de 2020, exatamente 19 horas. Acabei de assistir o vídeo da Carol, Crianças que Reencarnaram, Histórias Reais 3. E já estou ansiosíssima para o próximo. Então resolvi pesquisar algumas histórias que possam me servir de inspiração para criar uma história bacana que a Carol goste muito. Fui até o banheiro com meu celular e, enquanto eu usava, li algumas creepypastas. Até que minha prima, que estava no meu quarto mexendo no meu computador, bate na porta do banheiro e me avisa que precisa ir na papelaria tirar alguns xerox, mas que voltaria logo para casa. Assenti e ela foi. Foi quando as coisas estranhas começaram a acontecer. Escutei um barulho, vindo do quarto, de páginas de um livro se folheando bruscamente. Logo imaginei que poderia ser o vento que estivesse forte, e a Bíblia, que estava em uma escrivaninha bem na frente da janela, estava sendo a vítima. Mas, logo em seguida, o computador começou a tocar uma música aleatória, que em questão de segundos parou. Ao abrir a porta do banheiro, me deparo com meus gatos assustados, na porta do quarto, em posição de ataque. Vou até a porta do quarto, entro e tudo parece calmo. A Bíblia estava exatamente na página que eu costumo deixar, e o computador, que a princípio achei estar ligado, não estava. Meus gatos, ainda eufóricos, começaram a olhar para a parede atrás de mim, e vão subindo seus olhares até chegar perto do teto.
e do nada saem correndo feito loucos. Fico completamente arrepiada e a paralisia domina o meu corpo. Fico tentando criar coragem para sair correndo dali, mas meu corpo não obedece meus comandos. Então meu celular começa a tocar no banheiro e finalmente consigo sair desse transe e saio correndo para atendê-lo. Olho para trás e não vejo nada. Fico quase aliviada, porém ninguém diz nada do outro lado da linha e desliga. Com a intenção de me acalmar, vou até a cozinha e pego um copo de água. Mas assim que viro as costas pro quarto, as luzes começam a piscar pela casa toda. Eu morro de medo de escuro, então, com o celular em minhas mãos, tento ligar para minha prima, mas meu celular estava dando erro nas ligações. Me virei em direção ao quarto e avistei um vulto entrando nele. Me parecia alguém familiar, e a porta se fecha logo em seguida. Em desespero, porém curiosa, corro até o quarto e abro a porta lentamente. E quase no final da abertura, me deparo com ele. Não podia ser. Aquilo não era possível. Ele já partiu desse mundo há 8 anos. Meu coração acelerou e minhas pernas estavam bambas. Meu avô estava ali na minha frente, com uma feição triste e com medo ao mesmo tempo. E começa a me dizer: corra, corra, saia daqui, minha netinha, para o mais longe que conseguir. Não tenho muito tempo mais para segurá-lo. Minha primeira tentativa de te tirar daqui falhou. Não consegui falar com você pela ligação. Fuja! Se salve! De repente, tudo fica escuro. E eu acordo sentada no banheiro, com o celular em minhas mãos, com a seguinte mensagem de texto, de um número desconhecido, dizendo apenas: fuja. Minha prima bate na porta, dizendo que precisa ir até a papelaria para tirar alguns xerox, mas que logo volta para casa. Tá, mas a pergunta é: você ouviu o teu avô e fugiu? Eu teria fugido. Super premonição essa história, eu amei. Escreve mais, me manda mais. Sensacional. Pera aí, não consigo falar e passar isso daqui ao mesmo tempo. Bom, essas foram as histórias então. Eu amei demais essa última história. E a primeira história, a do posto. As duas chegaram a me dar uma sensação de ruim, sabe? Muito louco. Qual que foi a história que você achou mais bizarra? Me conta ali nos comentários pra gente conversar sobre elas. E essa foi a make de hoje. Meio dark, tons de cinza, já entrando no tema das cores desse ano. Fazia tempo que eu não fazia nada tão cinza, tão neutro assim. O close da maquiagem fica pro final, tá? Se você gostou e quer ver mais vídeos assim, clica no gostei ali embaixo e se inscreve no canal. E pra saber quando eu posto vídeo novo, é só clicar ali no sininho, que isso ativa as notificações e aí quando o YouTube tá de bom humor, ele te avisa. Eu vou deixar ali no comentário ali embaixo, fixado, e na descrição também, como que faz pra mandar as histórias aqui pro canal, tá? Só pra facilitar a vida de vocês. E vamos pra pergunta do dia! Depois que você termina a maquiagem, você fica com medo ou fica traumatizada? Vamos seu canal, beijos. Ai, obrigada. Assim, depois que eu termino a maquiagem, depois que eu termino de gravar pra vocês, eu fico mais tranquila, porque é a terceira vez que eu tô lendo a história. Eu leio uma vez pra, tipo, selecionar os e-mails, uma segunda vez pra escrever o roteiro, corrigir erros, separar parágrafos, coisas assim, e daí a terceira vez é ler em vídeo pra vocês. Então, a terceira vez acaba, tipo, sendo bem mais tranquilo, porque eu já me acostumei, sabe? Eu já tô familiarizada com a história. Mas a primeira vez que eu tô lendo, normalmente eu leio de madrugada, porque, né, você é burra, amiga. Daí eu sempre fico morrendo de medo, às vezes eu até sonho com algumas histórias. Então, a primeira vez que eu leio é bem bizarro. A segunda é ok, porque eu tô mais concentrada em corrigir erros e separar os negócios e arrumar. E daí a terceira é só ler aqui pra vocês, então eu tô focada na maquiagem. Então, eu fico com medinho na primeira vez. Se você tem alguma pergunta que você quer que eu responda em vídeo, é só deixar ali nos comentários com a hashtag pergunta do dia. Tem que usar a hashtag porque eu pesquiso direto por ela, tá? Se você quer ajudar o canal, você pode fazer isso compartilhando os vídeos, isso me ajuda muito, ou se tornando um membro. Quando você se torna membro, você tá dando uma contribuiçãozinha por mês pro canal e cancela quando quiser, sem treta. Se você quer ver coisinhas extras, mais coisinhas de maquiagem, spoilers dos vídeos, coisas assim, é só me seguir no Insta, tá? Não tô mais tomando água na garrafinha que parece detergente. Eu espero que vocês estejam se cuidando, tomando bastante água e lavando muito bem as patinhas. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Bye!